Nem todo mundo sabe, mas quando se fala em servidor público, se fala em servidor público nas três esferas de administração: federal, estadual e municipal, não é? Por alguma razão que tem a ver com um tipo de discussão e um tipo de estrutura de pensamento, mas também de comunicação. Quando se fala em servidor público, e quando se fala em serviço público, e quando se fala em Estado, as pessoas praticamente ligam isso exclusivamente à questão federal, né? Mas, quando essa turma resolver, de fato, mexer na estrutura do Estado, não vai fazer isso apenas no âmbito federal. Fará nas três esferas. E, detalhe importante que pouca gente sabe, dados de 2017 do Ministério do Trabalho indicavam o seguinte: em 2017 havia 9.230.000 servidores públicos, municipais, estaduais e federais. A maior parte está nos municípios. Do total geral, daquilo que a gente pode constatar, a maior parte dos servidores públicos é composta de mulheres. Sim. Em 2015 era 59%, em 2016 59%, e em 2017 58,5%. Ou seja, batendo na casa dos 60% é o número de mulheres que trabalham no serviço público nas três esferas. Então, é importante também colocar que, à medida que houver uma mudança no Estado, afetará, em primeiro lugar, as mulheres. Afetará, em primeiro lugar, as mulheres que estão nos municípios e nos estados. Então, não sei, sinceramente, não sei se será tão fácil assim mexer com essa estrutura, porque as mulheres compõem a maioria do serviço público no Brasil. Isso significa dizer que a máquina pública, a máquina estatal brasileira, guardadas as devidas proporções, é tocada pelas mulheres. 60%, quase 60% dessa máquina é conduzida por mulheres. Isso não é pouca coisa. Curiosamente, os dados também indicam que as mulheres ganham menos. As mulheres estudam mais, as mulheres empregadas elas têm maior escolaridade do que os homens, tá?
Só para vocês terem uma ideia do que significa isso que eu estou falando. O total de mulheres com ensino superior completo em relação ao total de trabalhadores, segundo o Ministério do Trabalho, em 2017 foi de 13,1%. Tá? Então, agora tem um detalhe muito importante nisso tudo, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Mostrar não, vou indicar aqui para vocês. O número de mulheres com ensino superior empregadas em 2017 foi de 6 milhões e 55 mil, enquanto que o número de homens com ensino superior completo em 2017 foi de 4 milhões 218.900. Mais mulheres com ensino superior. Significa que as mulheres estudam mais. Mas, em compensação, ganham menos. Tá? Isso é importante porque a gente não tem noção do que isso significa do ponto de vista não só da divisão do trabalho, mas também das condições de trabalho em que as mulheres se encontram. Em 2017, ainda em 2017, a média salarial das mulheres com ensino superior completo era de R$ 4.949, enquanto que a média salarial de quem tinha ensino superior completo em 2017 foi de 7.678. Ou seja, as mulheres são em maior número no serviço público, as mulheres são em maior número com ensino superior e ganham menos na média. Mais uma vez, nós estamos diante de um problema estrutural, de uma questão estrutural que não me parece ter muita as respostas, na verdade, que estão sendo dadas continuam dentro de duas grandes esferas. De um lado, a questão estrutural do próprio capital e de outro, a questão estrutural da sociedade brasileira, mas não só da sociedade brasileira, das sociedades de maneira geral, mas sobretudo da sociedade brasileira, né? As mulheres ocupam menos postos de trabalho no mundo inteiro. Elas têm estudado mais, elas têm maior formação, maior qualificação, melhores condições de trabalho no sentido intelectual, inclusive, mas são menos empregadas, são mais exploradas porque ganham menos trabalhando talvez o mesmo número de horas exclusivamente na atividade do trabalho, sem contar as outras atividades que são basicamente de cunho patriarcal. Então, vejam vocês que no momento em que o atual governo mexer nas estruturas estatais, não só nas empresas, mas nas estruturas estatais, vai mexer com as mulheres. De maneira tal que, no âmbito federal, isso pode não trazer nenhuma consequência maior, porque os holofotes ficam todos voltados para o que acontece no Estado, no que acontece na União, no que acontece na Federação. Ou seja, há um bando de servidores preguiçosos, vagabundos, né? Mas
O que vai realmente acontecer será um efeito em cascata que, quando chegar, principalmente nos municípios e nos municípios mais afastados, aqueles com menos condições de recursos, de arrecadação de recursos, onde lá o funcionário público esbarra com o prefeito todos os dias, não é? Com certeza as reações serão muito diferentes. Não sei se também no que diz respeito à Previdência, os caras vão conseguir passar aquilo que eles imaginam que vão passar, não é? Porque uma coisa é você mexer numa estrutura estatal, administrativa, ali no âmbito federal, onde a maioria das pessoas não tem acesso e não entende o que está acontecendo. Mas, quando se trata do pequeno município com 20 mil, 30 mil habitantes, onde as coisas acontecem ali de uma maneira muito diferente, as relações são diferentes, são menos impessoais, são mais próximas, não sei. O fato é que nós estamos diante de uma realidade que eu mesmo não tinha conhecimento. O número de mulheres no serviço público, ainda, mesmo que os dados de 2018 não tenham fechado, ainda são maiores. Significa dizer também que, já que a questão também passa por uma espécie de moralização, né? Dizendo que os servidores públicos são vagabundos, são marajás, etc, etc. Seria bom que então que a gente passasse a tomar cuidado com esse discurso, porque a maioria é composta de mulheres.